Muito bem, pessoal. Neste vídeo vamos comentar as questões aplicadas na prova de legislação para o cargo de assistente em previdência do concurso do IPPrev, prova aplicada pelo Instituto AOCP no dia 6 de fevereiro de 2022. Pessoal, as questões da legislação começaram com uma questão sobre a Constituição aqui estadual do Rio Grande do Sul, uma questão bem simples. A letra A afirma que a lei vai estabelecer os casos de contratação por tempo indeterminado. Isso está errado, né? Porque o que existe na Constituição é uma autorização para que a lei estabeleça a contratação por tempo determinado, não indeterminado. Por isso a letra A está errada. A letra B diz que integram a administração indireta autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações. Exatamente. Isso, inclusive, a gente estuda também no direito administrativo. E é o que está no artigo 21 da Constituição Estadual. A letra B está correta, é a nossa resposta nessa questão. A letra C diz que a lei não pode estabelecer outros requisitos, e ela pode, né? A lei pode estabelecer outros requisitos para cargos em comissão? Sim. O servidor público adotante tem os mesmos direitos do pai e mãe naturais. Aqui diz que ficam proibidos. Não, ficam estendidos os mesmos direitos, ficam assegurados. E os projetos de cunho comunitário terão preferência nos incentivos fiscais, isso é verdade, e não é vedado o financiamento público. Então está errada essa última parte também. Então aqui, pessoal, a letra B é a única correta na questão 16 sobre a Constituição Estadual. A questão 17, também sobre a Constituição Estadual, pede para marcar de novo a correta. Vamos ver. A administração tem o prazo de 3 meses a contar do requerimento para concessão de licença capacitação, sendo que em caso de descumprimento haverá conversão em pecúnia. Isso está errado. A Constituição Estadual transformou a antiga licença prêmio em licença capacitação e ela proíbe a conversão em pecúnia. Não pode converter em dinheiro, não, conforme o artigo 33, parágrafo 4º. Então, essa alternativa já está errada, está em desacordo com a nossa Constituição Estadual. Letra B. Fica vedado atribuir aos servidores da administração pública qualquer gratificação de equivalência inferior, não, é superior à remuneração fixada. Aqui uma questão totalmente literal, né? Trocou o inferior por superior. Então, errada também a letra B. Letra C é admitida a participação dos servidores no produto da arrecadação. Não, não é admitida, é vedada, é proibida conforme o artigo 33, parágrafo 7º. O servidor não ganha parte da arrecadação. Então, o servidor que multa mais não vai ganhar mais no final do mês, não. A letra C está errada. Letra D é vedado ao Estado manter órgão ou entidade de assistência à saúde aos servidores. Não, não é vedado. Ele mantém este órgão, que é o IP Saúde, né? Não é vedado, não. O artigo 41A permite. Antigamente, a gente tinha o IP, que abrangia Previdência e Saúde. Depois da divisão, ficamos com o IP Saúde e com o IP Prev, né? Então, essa letra D está errada. E a letra E está certa. O RPPS, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores aqui do Estado, tem caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado e dos servidores civis e dos militares, ativos, inativos e pensionistas. Está certo, conforme o artigo 41, a letra E é a resposta correta nessa questão. A questão 18 envolve a portaria 402 do Ministério da Previdência, uma portaria que traz várias regras sobre o funcionamento do RPPS, né? E aí, quem fez o nosso simulado sobre essa portaria, certamente acertou a questão, porque eles cobraram muitos pontos que nós colocamos no simulado, que eu falei para vocês que deviam aparecer, né? A gente tem aqui, pessoal, o regime próprio de previdência, é um regime estabelecido no âmbito da União, estados e municípios, que assegura pelo menos aposentadoria e pensão por morte. É isso mesmo. Conforme o artigo 2º, essa está certa. Mas cuidado, né? É para marcar a incorreta, então ela não é a resposta. A letra B prevê que a lei que institui o RPPS deve prever um prazo ali de 90 dias para sua entrada em vigor. Isso está certo, conforme o artigo 2º-A. A letra C diz que é vedada a utilização de recursos previdenciários para ações de assistência social, saúde, assistência financeira e verbas indenizatórias.
exceto se decorrentes de acidente de serviço. Quando eles colocam aqui exceto, estariam abrindo uma exceção, estariam dizendo que em caso de acidente seria possível. E não é nem em caso de acidente. O que diz no artigo 14 é que é vedado utilizar recurso previdenciário para esses fins, ainda, mesmo que seja decorrente de acidente de serviço. Então a letra C está errada. Esse exceto não está de acordo com o artigo 14 e, por isso, a letra C é a incorreta, é a resposta a ser marcada. Depois, a letra D diz que é vedada a redução de alíquotas de contribuição com efeito retroativo, e é verdade, isso é vedado, conforme artigo 3º, parágrafo 5º da portaria. E a letra E, conforme artigo 10, diz que é vedada a existência de mais de um RPPS para os servidores e mais de uma unidade gestora. É verdade, é um regime só e um órgão gestor só, que aqui no estado é o IPPrev, né? Então é isso. Pessoal, a letra C é o gabarito, é a incorreta nesta questão. Questão 19. Analise o caso hipotético. Natan, 22 anos, é estudante do curso de medicina. Quando vocês leram aqui, Natan, 22 anos, estudante, o que vocês lembraram? Eu sei, professor, o pensionista, até os 24 anos, se for solteiro, pode receber esse benefício se estiver estudando, né? É isso mesmo. É isso mesmo. E essa é a resposta, pessoal. Por quê? O Natan pode permanecer recebendo o benefício até 24 anos de idade, desde que permaneça na condição de solteiro. Tá certo. Essa é a resposta. Todas as outras estão erradas. Olha só, a letra B diz que para continuar o benefício, o Natan deve comprovar trimestralmente que continua estudando. Não é trimestralmente, é semestralmente. Por isso está errado. Ainda que conclua o curso, o benefício não vai ser cancelado se ele voltar a frequentar outro curso. Está errado, é um curso só. Se formou, se graduou, não recebe mais. Então essa está errada também. Se após concluída a graduação, o Natan iniciar um mestrado, vai ter direito ao benefício até 28 anos. Coisa nenhuma, é só até a graduação. Não vai ter para mestrado depois, não. Está errado isso aqui. E a cota pensão será imediatamente cancelada se reprovar em mais da metade, mais de 50% das matérias. Não, é cancelado se reprovar em todas as matérias cursadas, conforme artigo 41, item 2. Né? Então é isso, pessoal. Aqui, apenas a letra A está correta e é a nossa resposta na questão 19. A questão 20 trata do Fundoprev e nós estudamos no curso duas leis, né? A Fundoprev dos civis, que é a 13758, e Fundoprev militar, que é a 13757 de 2011. Leis muito parecidas, né? E aqui pede para marcar se é verdadeiro ou falso. Primeiro, afirma que o RPPS tem os dois sistemas, repartição simples e capitalização. Isso é verdadeiro, conforme artigo 1º. Aplica-se ao regime financeiro de repartição simples para os que ingressaram até a entrada em vigor desta lei. É verdade. Quem entrou até essa lei está no regime de repartição simples. Quem entrou depois vai para o regime de capitalização. Está correto conforme artigo 3º. Foi instituído o Fundoprev militar para implementar o regime de capitalização para quem entra a partir dessa lei. Isso é verdade, conforme artigo 4º. E a última só que está falsa, porque ela diz que as vantagens recebidas em razão de sentença judicial não entram na base de cálculo. Entram sim. Se eu ganho uma ação de judicial contra o Estado, aquele valor que eu recebo, se é uma parcela remuneratória, vai ter o desconto sim, vai ser base de cálculo, com base no artigo 16, parágrafo 3º. Por isso, essa é falsa, as três primeiras eram verdadeiras, né? Então a letra E é o nosso gabarito aqui nessa questão. A questão 21, sobre a Lei 15.142, pede para marcar agora a correta. Vamos ver. O servidor titular de cargo efetivo do Ministério Público não se aplica essa lei. Está errado. Por quê? O concursado aqui no Estado, seja do Judiciário, Legislativo, Executivo, Ministério Público, está regido por essa lei sim. Então isso está errado, conforme o artigo 1º, parágrafo único, que diz que se aplica para ele sim. Então a letra A está errada. Letra B. A redução do valor do subsídio ou da remuneração por motivo de falta, licença, aplicação de pena disciplinar ou consignações voluntárias implica na diminuição da base de cálculo das contribuições. Errado. Isso não implica na diminuição da base de cálculo. Então, se o servidor teve uma falta e naquele mês recebeu menos, naquele mês aquela falta não vai diminuir a base de cálculo não, conforme artigo 16, parágrafo 1º. Errada a letra B. Letra C,
o benefício de pensão vai valer a partir da data do óbito do segurado, quando requerido em até 120 dias. Não. A gente viu, né, pessoal, lá no artigo 30, parágrafo 1º da lei, que isso vai acontecer quando requerido até 30 dias. Então, se dentro de 30 não, até 90 dias, né? Pessoal, então, faleceu o servidor. Se algum dependente aparecer dentro de 90 dias para solicitar o requerimento, recebe a contar da data do óbito. Se ninguém apareceu em 90 dias, só apareceram depois, aí é a contar da data do requerimento. Esse prazo é de 90 dias, não 120, como foi colocado na questão. Por isso está errada a letra C. Letra D, a pensão por morte devida aos dependentes do servidor civil, em razão de agressão sofrida, será vitalícia para o cônjuge ou companheiro, equivalente à remuneração do cargo. É verdade. Essa é uma exceção, pessoal, porque, em regra, dependendo da idade do cônjuge sobrevivente, a pensão não é vitalícia. Mas, nesse caso aqui, quando o servidor falece em razão de uma agressão sofrida no exercício do cargo, aí vai ser vitalícia a pensão, conforme artigo 30, parágrafo 10, a letra D é a nossa resposta. A letra E diz que prescreve em 3 anos, não, prescreve em 5 anos a ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão do benefício. Então era isso na questão 21, né? Essa é a questão 21. O gabarito está certo, né? A letra D, também não vejo como recorrer nessa questão. A questão 22, para quem fez o nosso simulado, ficou muito fácil, né? Porque tinha uma questão bem parecida no nosso simulado. Eu falei para vocês, eles cobram bastante esse detalhe das formas de provimento. E o retorno do servidor aposentado por invalidez que recupera a saúde é a reversão, né? Letra D, o gabarito, com base no artigo 44. É sempre importante saber essas formas de provimento nesse tipo de questão. Questão 23, outra questão que tinha no nosso simulado também, que é o período de luto, né? O período de luto, em razão de falecimento de um familiar, o servidor poderá se ausentar em até 8 dias consecutivos, assim como também no caso do casamento. Aqui eles perguntaram o casamento, né? Tanto falecimento quanto casamento, o prazo é de 8 dias. Letra D, o gabarito, de acordo com o artigo 64 da Lei 10.098. Lá também tem a doação de sangue, né? 1 dia por mês assegurado. Bom, a questão 24 fala sobre a estrutura organizacional do IPPREV. E aqui, pessoal, no nosso simulado, eu também coloquei questões envolvendo essa situação do que faz cada órgão. Eu falei que eles iam perguntar isso em prova. Está aqui, perguntaram. Eles misturaram atribuições do Conselho de Administração com a diretoria. Pessoal, quem elabora o Código de Ética é a diretoria executiva do IP, conforme artigo 6º, inciso 5º. As outras alternativas são alternativas que cabem ao Conselho, previstas no artigo 4º, incisos 1, 5, 9 e 12 do decreto, né? Então aqui, a letra C é o nosso gabarito. Elaborar o Código de Ética não cabe ao Conselho, cabe à diretoria. Para fechar, pessoal, mais uma questão que estava no nosso simulado. Eu falei para vocês que vocês tinham que saber que o IPPREV é uma autarquia, claro, né? O IPPREV é uma autarquia, conforme artigo 1º da Lei 15.143, questão muito fácil para quem estudou conosco, né? Letra A é o gabarito nessa questão. Então é isso, pessoal. Essas foram as questões de legislação da prova para o assistente em previdência. Como vocês viram, as questões foram bem em cima do texto da lei, dos artigos da lei. Não tem como recorrer nelas, não vejo como apresentar recurso. Espero que tenham se saído bem e contem conosco aqui do PGF Concursos para os próximos desafios, para os próximos concursos que vocês vierem a realizar.